Joana d'Arc. Jovem guerreira francesa que liderou tropas durante a Guerra dos 100 Anos, símbolo de fé e resistência. Há histórias que a humanidade não consegue esquecer. Não por obrigação escolar, não por dever cívico, mas porque elas tocam em algo fundamental sobre a natureza do ser humano, sua capacidade de fé, sua coragem diante do impossível, sua recusa em ceder quando convicções profundas estão em jogo. A história de Joana d'Arc é uma dessas narrativas eternas. Em menos de 3 anos de atividade pública, de janeiro de 1429 ao seu aprisionamento em maio de 1430, uma jovem camponesa analfabeta, filha de um lavrador da Lorena, mudou o curso de uma guerra que durava décadas, coroou um rei, libertou uma cidade sitiada e se tornou um dos símbolos mais poderosos de toda a história ocidental. Tudo isso com base em vozes que ela afirmava ouvir desde os 13 anos de idade. Este documentário percorre os 7 capítulos essenciais de sua história, o mundo devastado da França medieval que a formou, as visões místicas que a moveram, a jornada impossível de uma aldeã até a presença do rei, o milagre de Orléans, a ascensão e a traição política, o julgamento que foi uma vergonha judicial, e a fogueira que, em vez de apagar sua memória, a imortalizou. Que esta leitura seja não apenas informação histórica, mas encontro com uma vida que ainda tem algo a dizer. A França em Chamas, o mundo que formou Joana d'Arc. Para compreender Joana d'Arc em toda a sua dimensão histórica, espiritual e humana, é absolutamente imprescindível mergulhar primeiro no contexto devastador no qual ela nasceu e cresceu. A França do início do século XV não era apenas uma nação em guerra, era uma nação à beira do colapso total, um reino partido ao meio por rivalidades internas, traições da nobreza, humilhações militares e uma ocupação estrangeira que parecia não ter fim. Era esse o solo árido e ensanguentado do qual emergiu uma das figuras mais extraordinárias que a história humana já registrou. A Guerra dos 100 Anos, que durou na verdade de 1337 a 1453, portanto, mais de 100 anos, foi um dos conflitos mais longos, devastadores e complexos da história europeia medieval. Seu pano de fundo era uma disputa dinástica pela coroa da França entre a monarquia francesa e os reis ingleses, que há séculos reivindicavam direitos sobre o trono francês através de laços de sangue e casamentos dinásticos. Mas o que começou como uma disputa entre famílias reais rapidamente se transformou em um conflito que consumiu gerações inteiras de soldados, camponeses, nobres e clérigos, deixando um rastro de cidades destruídas, campos abandonados e populações dizimadas por epidemias, fome e violência sistemática. No momento em que Joana d'Arc nasceu, por volta de 1412, na pequena aldeia de Domremy, na região da Lorena, a situação da França era catastrófica. O rei Carlos VI, apelidado de O Louco pela história, sofria de episódios recorrentes de insanidade que o tornavam incapaz de governar. Durante seus acessos, o reino era disputado por 2 grandes partidos nobiliárquicos, os Armagnacs, que apoiavam o Delfim Carlos, herdeiro legítimo do trono, e os Borgonheses, que se aliaram aos ingleses em uma traição que chocou os franceses leais à coroa. Essa divisão interna foi o presente que a Inglaterra não podia deixar de explorar. Em 1415, quando Joana tinha apenas 3 anos, aconteceu a Batalha de Agincourt, uma das mais traumáticas derrotas da cavalaria francesa em toda a guerra. O rei Henrique V da Inglaterra liderou um exército muito menor em número, mas tecnologicamente superior com seus arqueiros de longo alcance, e massacrou a elite militar francesa com uma eficiência brutal. Milhares de cavaleiros franceses morreram naquele campo de batalha, e a nobreza militar da França foi praticamente dizimada em um único dia. O choque psicológico sobre o orgulho nacional francês foi imenso e duradouro. O golpe final na esperança francesa veio com o Tratado de Troyes, assinado em 1420. Nesse acordo vergonhoso, a própria rainha da França, Isabel da Baviera, concordou em deserdar seu filho Carlos, o legítimo herdeiro ao trono, declarando o filho ilegítimo e reconhecendo Henrique V da Inglaterra como herdeiro do trono francês. O Delfim Carlos, o futuro Carlos VII, viu-se repentinamente despojado de seu direito ao trono pela própria mãe, e sua legitimidade ficou sob uma sombra que corroeu sua confiança por anos. Quando Henrique V e Carlos VI morreram no mesmo ano de 1422, a coroa inglesa passou para o bebê Henrique VI, e o tio deste, o Duque de Bedford, governou a França ocupada como regente com mão de ferro. A Paris estava nas mãos dos ingleses e de seus aliados borgonheses.
O norte da França estava efetivamente ocupado. O Delfim Carlos governava apenas um território reduzido ao sul do Loire, apelidado pejorativamente de o Reino de Bourges, uma referência depreciativa à pequena cidade onde mantinha sua corte, em contraste com a grandiosidade que Paris representava. Muitos de seus próprios conselheiros duvidavam da viabilidade de sua causa. Alguns já consideravam a possibilidade de um acordo com os ingleses que preservasse pelo menos uma parcela de poder para os franceses. Foi nesse contexto de derrota, humilhação, divisão e desespero que a aldeia de Domremy existia. Localizada na região da Lorena, Domremy ficava na fronteira entre os territórios controlados pelos Armagnacs e os Borgonheses, e a população local vivia sob ameaça constante de represálias dos dois lados. Os habitantes da aldeia eram camponeses simples, pastores, agricultores, artesãos, que viviam sob a constante sombra da guerra, vendo soldados passarem pelas estradas, ouvindo relatos de pilhagens e massacres, sentindo na própria pele a instabilidade de uma França que parecia estar se dissolvendo como sal na chuva. Jacques d'Arc, pai de Joana, era um camponês razoavelmente próspero para os padrões locais, um lavrador que também exercia funções de liderança comunitária na aldeia. Sua mãe, Isabelle Romain, era uma mulher profundamente religiosa, que havia feito peregrinações e que transmitiu aos filhos uma fé viva e sincera. Joana foi criada num ambiente de piedade cristã genuína, num tempo em que a religião não era apenas um conjunto de rituais, mas o tecido que costurava toda a compreensão de mundo de uma pessoa medieval. A missa, os santos, as orações, os sacramentos, tudo isso era absolutamente real e imediato para a criança que Joana foi. É contra esse pano de fundo sombrio que as visões de Joana ganham seu significado pleno. Uma França destroçada, um rei sem coroa, um povo sem esperança, uma igreja dividida e enfraquecida, e em meio a tudo isso, uma camponesa de 13 anos ouvindo vozes que lhe diziam que ela seria o instrumento de salvação de toda a França. A distância entre a magnitude da missão e a humildade do instrumento escolhido é tão absurda, tão impossível de explicar por meios puramente humanos, que ela mesma se torna um dos argumentos mais poderosos para a genuinidade do fenômeno Joana d'Arc. Nenhum estrategista político ou militar teria inventado essa história. As vozes, a experiência mística que mudou um destino. De todos os aspectos da vida de Joana d'Arc, nenhum é mais fascinante, mais debatido e mais central do que as vozes que ela afirmou ter ouvido desde os 13 anos de idade. Essas vozes, que ela identificou como sendo dos santos Miguel, Catarina de Alexandria e Margarida de Antioquia, não foram apenas um elemento periférico de sua história pessoal. Elas foram o motor absoluto de tudo o que ela fez, o fundamento de sua coragem, a fonte de sua convicção inabalável, ao mesmo tempo, o principal alvo de seus inquisidores quando queriam condená-la. Compreender as vozes de Joana é compreender Joana. O primeiro contato com as vozes aconteceu por volta de 1425. Quando Joana tinha aproximadamente 13 anos. Ela descreveu a experiência com uma consistência impressionante ao longo de anos de interrogatórios. Estava no jardim de seu pai, no meio do dia, quando ouviu uma voz vinda do lado direito, acompanhada de uma luz intensa. A experiência a assustou profundamente no início. Ela própria admitiu o medo que sentiu da primeira vez. Mas as vozes voltaram, tornaram-se mais frequentes, mais claras. E gradualmente Joana foi aprendendo a reconhecê-las e a confiar nelas. As identidades que ela atribuiu às vozes são teologicamente significativas para o contexto medieval. São Miguel Arcanjo era o patrono militar da França, o guerreiro celestial por excelência. Sua presença nas visões de uma jovem chamada a liderar exércitos tem uma coerência simbólica poderosa. Santa Catarina de Alexandria era venerada como padroeira dos filósofos, estudantes e virgens consagradas, uma jovem que morreu defendendo sua fé com argumentos intelectuais diante de filósofos pagãos, o que ressoa com a situação de Joana diante de seus inquisidores. Santa Margarida era a padroeira das mulheres em situações de perigo extremo, especialmente aquelas que enfrentavam tribunais e torturas por sua fé. O que as vozes diziam? Ao longo do tempo, a mensagem foi se tornando cada vez mais específica e mais audaciosa. No início, eram instruções de natureza religiosa: levar uma vida pura, ir à missa, orar mais. Mas gradualmente a missão política e militar foi tomando forma. Ela deveria ir até o Delfim Carlos, informá-lo de que Deus o designava como legítimo rei da França, liderar os exércitos para libertar Orléans,
a cidade que estava sitiada pelos ingleses e cuja queda seria o golpe final na causa do Delfim, e conduzir Carlos à Catedral de Reims para sua coroação. Essa progressão da missão é notável. Joana não acordou um dia com uma visão completa e pronta, as vozes a guiaram incrementalmente, passo a passo, ao longo de anos de preparação interior. Ela passou de pastora de ovelhas a mensageira do rei em um processo que incluiu recusa inicial, insistência das vozes, desobediência de parentes, viagens perigosas e uma série de obstáculos que precisou superar com uma determinação que só se explica pela profundidade de sua convicção interior. Os céticos ao longo dos séculos têm proposto várias explicações naturalistas para as vozes de Joana. Epilepsia do lobo temporal, esquizofrenia, alucinações auditivas associadas a transtornos psiquiátricos, tuberculose cerebral. A lista de diagnósticos retroativos é longa e revela mais sobre as pressuposições filosóficas de cada época do que sobre Joana propriamente dita. O problema com essas explicações é que elas simplesmente não se sustentam diante da totalidade do fenômeno. Uma pessoa com epilepsia severa ou esquizofrenia ativa não lideraria exércitos com a competência tática demonstrada por Joana, não manteria coerência lógica e teológica impressionante sob meses de interrogatório intenso, não demonstraria o tipo de inteligência situacional, empatia humana e liderança carismática que todos os que conviveram com ela documentaram. O Tribunal de Poitiers, que examinou Joana em 1429 antes de o Delfim autorizar seu comando militar, reuniu alguns dos mais eminentes teólogos e clérigos da França para investigar a autenticidade de suas afirmações. Eles a interrogaram por semanas, fizeram-lhe perguntas de teologia, de doutrina, de eclesiologia, e saíram convencidos de que não havia nada demoníaco ou falso em sua missão. Esse é um dado que os céticos raramente consideram. Não eram pessoas ingênuas ou fanáticas que validaram Joana, mas intelectuais da Igreja, treinados exatamente para detectar fraude espiritual. O que mais impressionava os contemporâneos de Joana era a paz que irradiava dela quando falava sobre as vozes. Não havia histeria, não havia grandiosite teatral, não havia os sinais típicos de perturbação mental. Havia uma calma serena, uma certeza tranquila, uma confiança inabalável que os que a conheceram descreveram repetidamente como algo diferente de qualquer coisa que haviam encontrado antes. O cronista Jean de Wavrin, que a observou pessoalmente, disse que havia nela algo mais que humano. Testemunhos assim, multiplicados por dezenas de pessoas de diferentes origens sociais e culturais, constituem um corpus de evidência que é difícil de descartar sem preconceito filosófico prévio. As vozes também faziam previsões específicas que foram verificadas historicamente. Joana previu com antecedência a vitória em Orléans, a coroação em Reims e, de forma assombrosa, sua própria captura pelos borgonheses. Antes da Batalha de Paris, ela afirmou que seria capturada antes de São João Batista, o que aconteceu em maio de 1430, alguns dias antes da festa do Santo em junho. Esse tipo de previsão específica, cumprida no tempo anunciado, é um dos elementos mais difíceis de explicar pela simples psicologia ou pelo acaso. As vozes de Joana d'Arc permanecem, 6 séculos depois, um dos fenômenos místicos mais documentados e mais estudados da história. A Igreja Católica, ao canonizá-la em 1920, reconheceu oficialmente a autenticidade sobrenatural de sua experiência. Mas independentemente do posicionamento teológico de cada pessoa, é impossível compreender Joana sem dar às vozes o lugar central que elas ocuparam em sua vida. Elas foram sua bússola, seu combustível, sua coragem, ao fim, a razão pela qual ela escolheu morrer a trair o que havia recebido. Da aldeia ao palácio, a jornada impossível de uma camponesa. A jornada de Joana d'Arc desde a pequena e desconhecida aldeia de Domremy até a presença do Delfim Carlos em Chinon é, por si só, uma das histórias mais extraordinárias da Idade Média. Não se trata apenas de uma viagem geográfica. Trata-se de uma travessia através de todos os muros sociais, políticos e culturais que o mundo medieval havia construído para manter cada pessoa em seu lugar. Uma camponesa de 17 anos, sem título, sem patrocinador, sem credenciais militares ou eclesiásticas, tentando convencer primeiramente um senhor local, depois um capitão de milícia, depois um conselho de teólogos e finalmente o próprio herdeiro do trono de França de que Deus a havia enviado para salvar o reino. Por qualquer métrica racional, essa missão era impossível. A primeira tentativa de Joana foi em maio de 1428, quando tinha aproximadamente 16 anos.
Ela se apresentou ao capitão Robert de Baudricourt em Vaucouleurs, uma cidade guarnecida próxima de Domremy, e pediu uma escolta armada para levá-la até o Delfim Carlos em Chinon. A reação de Baudricourt foi exatamente o que qualquer pessoa sensata esperaria. Ele a mandou de volta para o pai, dizendo que ela deveria ser punida com uma boa surra por perder o juízo. Joana voltou para Domremy, mas não desistiu. As vozes continuavam, a missão permanecia, e a determinação de uma adolescente chamada por Deus se mostrou mais forte do que o ceticismo de um capitão de guarnição. Em janeiro de 1429, Joana fez uma segunda tentativa. Desta vez, ela havia conquistado o apoio de um primo mais velho chamado Durand de La Charte, que concordou em acompanhá-la. A situação militar havia se deteriorado dramaticamente. Orléans estava sitiada pelos ingleses desde outubro de 1428, e todos reconheciam que sua queda significaria provavelmente o fim da causa do Delfim. Essa urgência mudou o cálculo político. Baudricourt a recebeu de novo, e desta vez, impressionado por uma série de fatores, incluindo a notícia de uma derrota francesa nos arredores de Orléans que Joana havia predito, e o testemunho entusiástico de pessoas que haviam convivido com ela, concordou em fornecê-la com uma escolta de 6 homens para a viagem a Chinon. A viagem de Vaucouleurs a Chinon levou aproximadamente 11 dias, atravessando territórios hostis e controlados em parte pelos borgonheses e pelos ingleses. Joana viajou disfarçada de homem, usando roupas masculinas pela primeira vez, um detalhe que mais tarde seria explorado por seus acusadores como evidência de desrespeito às leis divinas. Mas a escolha era eminentemente prática. Uma jovem mulher viajando por territórios de guerra teria sido vulnerável de maneiras que Joana não poderia se dar ao luxo de ser. A travessia foi bem-sucedida, e em março de 1429, Joana chegou ao castelo de Chinon onde o Delfim Carlos mantinha sua corte. O encontro com Carlos de Valois é um dos episódios mais famosos e mais romantizados da história de Joana. A versão que chegou até nós, transmitida por diferentes fontes da época, descreve um teste elaborado pelo Delfim. Ele se disfarçou entre seus cortesãos, colocando um nobre em seu lugar para ver se Joana o identificaria erroneamente. Ela entrou na sala repleta de nobres, ignorou o falso rei e foi diretamente ao verdadeiro Carlos, ajoelhou-se diante dele e o saudou como herdeiro do trono. Quando Carlos insistiu que não era ele, Joana teria respondido que era, sim, ele, e que as vozes haviam confirmado isso. Esse episódio, independentemente de quantos elementos legendários possam ter sido acrescentados ao longo do tempo, contém um núcleo histórico bem documentado. Joana reconheceu Carlos de forma que impressionou profundamente todos os presentes. E o que aconteceu em seguida foi ainda mais impressionante. Joana revelou ao Delfim um sinal, algo que foi dito privadamente entre eles dois, cujo conteúdo exato nunca foi publicamente revelado. Mas o efeito sobre Carlos foi imediato e profundo. Homens que o conheciam bem e que o descreviam como naturalmente desconfiado e hesitante notaram uma transformação visível nele após a conversa privada com Joana. Algo havia sido dito que tocou naquilo que mais o atormentava, suas dúvidas sobre sua própria legitimidade. A teoria mais aceita pelos historiadores é que Joana havia transmitido a Carlos uma oração que ele havia feito em segredo a Deus, pedindo um sinal divino de que era o legítimo herdeiro da França e que somente um enviado de Deus poderia conhecer. Se isso é verdade, então o sinal de Joana foi nada menos do que a resposta direta a uma oração privada do próprio Carlos, um nível de autenticação sobrenatural que explica a transformação imediata em sua atitude. Após o encontro, Carlos enviou Joana para ser examinada pelos teólogos em Poitiers, como já mencionamos. O processo durou semanas e envolveu as mentes mais aguçadas da Igreja francesa. Eles a examinaram doutrinalmente, testaram sua sanidade, fizeram-lhe perguntas armadilhas e concluíram que não havia razão para desacreditá-la. O relatório de Poitiers, infelizmente perdido em sua versão original mas mencionado em outros documentos da época, teria concluído que Carlos não poderia recusar-se a aceitar o auxílio de Joana sem arriscar agir contra a vontade de Deus. Com o aval eclesiástico, Carlos autorizou Joana a liderar um contingente militar para socorrer Orléans. Ela recebeu a armadura, feita especialmente para ela, dado seu pequeno porte, um estandarte branco bordado com a imagem de Cristo e dos anjos, e um cavalo branco. A imagem que ela projetava montando à frente dos soldados, com aquele estandarte branco flamejando ao vento, tornaria-se um dos ícones mais poderosos da história militar francesa.
Mas por trás da imagem havia uma jovem que havia cruzado sozinha barreiras que deveriam ser intransponíveis, e havia chegado ao outro lado não pela força, mas pela fé. Orléans, o milagre que mudou a guerra. A libertação de Orléans em maio de 1429 é, por qualquer medida histórica, um dos eventos militares mais surpreendentes da Idade Média. Uma cidade que estava sitiada por meses, cuja queda parecia iminente e inevitável, foi libertada em apenas 9 dias após a chegada de uma jovem camponesa de 17 anos que nunca havia recebido treinamento militar. A velocidade, a completude e o impacto psicológico dessa vitória foram tão extraordinários que contemporâneos de ambos os lados do conflito a descreveram em termos que ultrapassavam a explicação puramente militar. Algo havia mudado em Orléans que não podia ser explicado apenas por estratégia, pelo número de soldados ou pelo equipamento disponível. Para entender a magnitude do que aconteceu, precisamos compreender o que Orléans representava. A cidade estava localizada no coração geográfico da França, às margens do rio Loire. Era a chave do caminho para o sul. Se os ingleses a tomassem, o território do Delfim ficaria partido ao meio e sua causa efetivamente acabada. O cerco havia começado em outubro de 1428 e os ingleses, sob o comando do conde de Salisbury, haviam construído uma série de fortalezas ao redor da cidade, as Bastilhas, que controlavam os acessos e gradualmente estrangulavam o fluxo de suprimentos para os defensores. Os habitantes de Orléans sabiam que o tempo estava correndo contra eles. A chegada de Joana ao acampamento francês fora de Orléans em abril de 1429 provocou reações divididas entre os oficiais militares. Os capitães experientes, homens como Jean de Dunois, o bastardo de Orléans, que defendia a cidade há meses, olharam para essa jovem do campo com uma mistura de ceticismo e desconfiança. Para militares profissionais acostumados às realidades brutais da guerra medieval, a ideia de que uma camponesa sem experiência de combate poderia fazer diferença onde eles haviam lutado por meses parecia absurda. Alguns a toleraram como um símbolo de propaganda que poderia elevar o moral das tropas, mas não esperavam que ela tivesse qualquer impacto tático real. Joana, porém, não estava ali para ser um símbolo passivo. Desde o primeiro momento, ela demonstrou uma iniciativa e uma certeza que confundiam os que a cercavam. Ela discordou abertamente da estratégia defensiva que os capitães haviam adotado, insistindo que a hora era de atacar, não de esperar. Ela enviou cartas aos comandantes ingleses exigindo que se retirassem, cartas que os ingleses receberam com gargalhadas, mas que revelavam a confiança inabalável de Joana na proteção divina. E quando as batalhas começaram, ela estava na linha de frente, com seu estandarte branco erguido, não hesitando nem quando os ingleses do topo das muralhas gritavam insultos obscenos para a bruxa francesa. O primeiro encontro militar em que Joana participou diretamente foi a tomada da Bastilha de Saint-Loup em 4 de maio de 1429, uma vitória rápida e decisiva que abriu um dos acessos à cidade. Joana estava presente, encorajando os soldados, e os capitães começaram a perceber que sua presença tinha um efeito concreto no moral das tropas que ia além do simbólico. Soldados que haviam lutado com relutância e pessimismo por meses pareciam transformados pela presença dessa jovem que caminhava entre eles sem medo. Nos dias seguintes, a série de vitórias francesas foi tão rápida que impressionou até os mais cínicos. Em 6 de maio, a Bastilha dos Agustinianos caiu. Em 7 de maio veio o momento mais dramático de toda a campanha de Orléans, o ataque às Tourelles, uma torre de pedra sobre a ponte principal que os ingleses haviam transformado em sua posição mais fortemente defendida. Durante o ataque, Joana foi atingida por uma flecha no ombro esquerdo, entre o pescoço e o peito, um ferimento sério que a derrubou temporariamente do campo de batalha. O que aconteceu em seguida entrou para a lenda. Joana foi retirada do campo, a flecha foi retirada. Ela mesma participou do processo, segundo as testemunhas. Ela orou, descansou brevemente e voltou ao campo de batalha horas depois para encorajar as tropas que já estavam considerando retirar-se para o dia seguinte. Sua reaparição com o estandarte branco erguido revitalizou completamente o ataque. As Tourelles caíram naquele mesmo dia, e os ingleses que defendiam a posição foram destruídos. O cerco de Orléans havia sido quebrado. Em 8 de maio, os ingleses evacuaram suas bastilhas restantes e se retiraram. Orléans estava livre. O cerco que havia durado meses foi quebrado em 9 dias de operações militares ativas após a chegada de Joana. Jean de Dunois,
o homem que mais ceticismo havia demonstrado a seu respeito, escreveu depois que o que havia acontecido em Orléans era um milagre, que, em sua vida de militar experiente, nunca havia visto algo comparável. A vitória foi tão completa, tão rápida e tão inesperada que o próprio Dunois atribuiu a Deus o que suas tropas tinham conquistado. O impacto psicológico da libertação de Orléans sobre as duas partes foi imenso e imediato. Do lado francês, o desespero que havia envolvido a causa do Delfim por meses foi substituído por uma euforia mesclada de espanto. Se Orléans havia sido libertada, era porque Deus estava com eles. A narrativa que Joana havia proclamado desde o início ganhou uma confirmação tão poderosa que era difícil resistir a ela. A lenda da donzela estava nascendo, e ela nasceu não nos livros de história mas nos campos de batalha, regada com sangue, pó e o cheiro da pólvora e do fogo. Do lado inglês, o efeito foi igualmente poderoso, mas em direção oposta: o terror e a desorientação. Soldados ingleses veteranos que haviam sitiado Orléans com metodologia e paciência por meses foram expulsos em dias por uma força que incluía uma menina adolescente que alegava falar com santos. Para mentes medievais impregnadas pela crença no sobrenatural, a hipótese de que a feitiçaria estava envolvida era inevitável, e o próprio medo que isso gerou contribuiu para fragilizar a posição inglesa nos meses seguintes. Da vitória à traição, à ascensão e à queda. Os meses que se seguiram à libertação de Orléans foram os mais gloriosos e ao mesmo tempo os mais reveladores da trajetória de Joana d'Arc. Gloriosos porque as vitórias militares se sucederam com uma rapidez que parecia confirmar cada palavra que ela havia pronunciado sobre sua missão divina. Reveladores porque nesse período ficou evidente que a jovem camponesa estava operando em um mundo político de uma complexidade que sua fé pura e direta não estava completamente equipada para navegar, e que as forças que a rodeavam tinham interesses muito mais calculistas do que os que suas vozes celestiais lhe haviam descrito. Após Orléans, Joana pressionou imediatamente por uma campanha ofensiva para limpar o Vale do Loire dos ingleses e abrir o caminho para Reims, a cidade sagrada onde, por tradição, os reis da França eram coroados. Essa era a segunda grande missão que as vozes lhe haviam confiado: levar Carlos à coroação, que seria o ato simbólico definitivo de legitimação de seu reinado. Carlos e seus conselheiros eram mais cautelosos, preferindo consolidar os ganhos de Orléans antes de se aventurarem em uma marcha audaciosa em direção ao norte, através de territórios parcialmente controlados pelo inimigo. Joana prevaleceu, e a campanha do Loire de junho de 1429 foi um triunfo militar extraordinário. As cidades de Jargeau, Mens-sur-Loire, Beaugency e Agenais caíram em rápida sucessão. Em 18 de junho, a Batalha de Patay viu o exército inglês sob John Fastolf sofrer uma derrota devastadora, uma derrota que os contemporâneos compararam em sentido inverso a Agincourt, com os ingleses agora sendo massacrados pelos cavaleiros franceses numa reversão de papéis que teria sido impensável anos antes. O Lord Talbot, um dos mais temidos comandantes ingleses, foi capturado. A estrutura militar inglesa no Loire havia sido efetivamente destruída. Com o caminho aberto, a marcha para Reims começou em junho de 1429. Cidades que esperavam precisar ser sitiadas abriram suas portas voluntariamente à aproximação do exército real. A velocidade da transformação política foi vertiginosa. Populações que meses antes aceitavam a dominação inglesa como um fato permanente da vida se renderam entusiasticamente ao rei legítimo quando viram que Joana estava à frente de seus exércitos. O poder do símbolo que ela representava, a donzela enviada por Deus para restaurar a França, era tão forte que muitas vezes a rendição precedia o primeiro tiro. Em 17 de julho de 1429, Carlos VII foi coroado na Catedral de Reims, com Joana d'Arc ao seu lado, segurando seu estandarte branco. Este foi o momento do cumprimento da segunda grande missão que as vozes lhe haviam confiado. Testemunhas descreveram Joana radiante de alegria, chorando de emoção, abraçando os joelhos do rei recém-coroado e dizendo-lhe: "Gentil rei, agora está feito o prazer de Deus, que queria que eu levantasse o cerco de Orléans e vos trouxesse até esta cidade de Reims para receber vossa sagrada coroação, mostrando que sois o verdadeiro rei e aquele a quem o reino da França deve pertencer." Era o auge de sua trajetória. Mas era também o começo do declínio. O problema era político e profundamente humano. Carlos VII havia conseguido o que queria, a coroação que legitimava seu reinado perante Deus e perante os homens.
A urgência que havia dado a Joana tanto poder de pressão sobre os relutantes conselheiros reais havia diminuído. Os conselheiros do rei, La Trémoille, o chanceler Regnault de Chartres e outros, nunca haviam sido entusiastas de Joana. Eles a viam como uma força útil enquanto ela servia aos seus propósitos políticos, mas a influência crescente que ela exercia sobre o rei os incomodava. Uma camponesa que falava diretamente ao rei, que influenciava decisões militares, que atraía uma devoção popular que rivalizava com a deles. Essa era uma ameaça à sua posição que precisava ser gerenciada. Joana pressionava por uma campanha imediata sobre Paris, que ainda estava nas mãos dos ingleses e de seus aliados borgonheses. Era militarmente lógico aproveitar o impulso das vitórias anteriores e o entusiasmo popular gerado pela coroação. Carlos e seus conselheiros, porém, preferiram negociações. Um armistício foi assinado com o Duque da Borgonha em agosto de 1429, uma trégua que Joana considerou um erro político e militar fatal, e que os eventos subsequentes confirmaram que era exatamente isso. O ataque a Paris em setembro de 1429, quando finalmente aconteceu, foi mal coordenado e mal apoiado. Joana foi ferida novamente, desta vez na coxa, e o ataque fracassou. O rei ordenou a retirada, e a campanha que poderia ter terminado a guerra em 1429 foi desperdiçada. A partir daí, a confiança entre Joana e os conselheiros reais deteriorou-se progressivamente. Ela continuou lutando em campanhas menores, mas o apoio logístico que havia sido dado em Orléans e na marcha para Reims estava se reduzindo. Em maio de 1430, durante a defesa de Compiègne contra os borgonheses, Joana foi capturada. Caiu de seu cavalo durante uma escaramuça quando a guarda de trás estava sendo encerrada dentro das portas da cidade, e foi apanhada por um arqueiro borgonhês. As vozes haviam predito que ela seria capturada. Ela própria havia dito aos que a rodeavam que seria capturada antes de São João Batista. Quando aconteceu, portanto, não era uma surpresa para ela, mas uma confirmação de mais uma profecia cumprida. O que veio a seguir foi uma das maiores vergonhas da história medieval. Carlos VII, o homem que ela havia coroado em Reims, não fez nenhum esforço sério para libertar Joana ou para negociar sua libertação. Ele a abandonou completamente. A jovem que havia arriscado sua vida para colocar a coroa em sua cabeça foi deixada nas mãos de seus inimigos sem que o rei que ela havia servido levantasse um dedo em sua defesa. O julgamento. Fé contra poder. O julgamento de Joana d'Arc, realizado em Rouen entre janeiro e maio de 1431, é um dos processos judiciais mais estudados, mais documentados e mais moralmente perturbadores da história. Em termos técnicos, foi um tribunal eclesiástico conduzido sob a autoridade do bispo Pierre Cauchon, um clérigo cujos laços políticos com os ingleses eram notórios e cujo interesse pessoal na condenação de Joana era transparente a qualquer observador imparcial. Em termos históricos, foi a tentativa de um sistema de poder de destruir não apenas uma pessoa, mas uma narrativa, a narrativa de que Deus havia enviado uma mensageira para restaurar a França legítima. E em termos espirituais, foi o confronto entre uma fé nua e desarmada e todo o aparato de coerção institucional que o poder eclesiástico medieval podia mobilizar. Joana havia sido vendida pelos borgonheses aos ingleses por 10.000 libras, uma quantia enorme que não deixava dúvida sobre o valor político que os ingleses atribuíam a eliminá-la. Ela foi levada para Rouen, cidade no coração do território ocupado pela Inglaterra na Normandia, e encarcerada em uma torre do castelo inglês, sob guarda de soldados ingleses, uma irregularidade flagrante, pois prisioneiros de um tribunal eclesiástico deveriam ser mantidos em custódia eclesiástica, não militar. Essa violação processual foi apenas a primeira de muitas que marcariam o julgamento. O bispo Cauchon, encarregado do processo, era um homem de formação intelectual sólida e de ambições políticas consideráveis. Havia sido bispo de Beauvais até perder o cargo quando aquela diocese retornou ao controle francês, e esperava recuperar posição através dos ingleses. Seu interesse no resultado do julgamento era portanto pessoal além de político, o que comprometia fundamentalmente sua posição de juiz imparcial. Mas os ingleses não estavam interessados em imparcialidade, estavam interessados em um resultado específico: a condenação de Joana como herege e bruxa, o que descreditaria retroativamente a coroação de Carlos VII e desmoralizaria a resistência francesa. As acusações contra Joana eram várias e tecnicamente complexas.
usar roupas masculinas em violação das leis bíblicas, Deuteronômio 22:5, afirmar receber revelações divinas privadas sem submeter-se ao julgamento da Igreja, negar que deveria se submeter à autoridade da Igreja militante em favor apenas da Igreja triunfante celestial. E uma série de outras acusações que se reduziam essencialmente a: ela afirmava que Deus a havia enviado, mas a Igreja hierárquica, controlada politicamente pelos inimigos da França, dizia que não. O impasse era irresolvível porque era fundamentalmente político disfarçado de teológico. O que aconteceu ao longo dos meses de interrogatório foi uma das demonstrações mais extraordinárias de inteligência natural e de coragem moral da história medieval. Joana, uma jovem que nunca havia estudado teologia, que não sabia ler nem escrever, que havia crescido num vilarejo de camponeses, enfrentou sozinha, sem advogado, sem apoio, alguns dos juristas e teólogos mais treinados da França. E ela o surpreendeu repetidamente com respostas que revelavam uma clareza de pensamento e uma firmeza de convicção que deixava seus interrogadores sem chão. Quando pressionada a dizer se estava em estado de graça, uma pergunta armadilha, pois afirmar que sim seria arrogância teológica e afirmar que não seria admitir culpa, Joana respondeu: se não estou, que Deus me ponha nele; se estou, que Deus me mantenha. Os teólogos presentes reconheceram a elegância teológica da resposta. Quando perguntada sobre por que usou o estandarte na coroação em vez de outros capitães que também haviam lutado, respondeu simplesmente: ele havia suportado o peso, era justo que recebesse a honra. A lógica era implacável. Sobre as vozes, Joana foi absolutamente consistente e inabalável. Independentemente das ameaças, das pressões, do cansaço de meses de interrogatório, das privações da prisão, ela não modificou sua narrativa sobre a experiência mística que a havia movido. Quando seus juízes argumentavam que ela devia submeter as vozes ao julgamento da Igreja, ela respondia que já tinha submetido a Deus, que era acima da Igreja. Era uma posição teologicamente ousada que seus interrogadores achavam revolucionária, mas que ela formulava com uma simplicidade desconcertante, como se fosse óbvio demais para precisar de elaboração. Houve um momento de fraqueza, um único momento em que Joana, exausta, aterrorizada pela ameaça imediata de ser queimada viva, assinou uma abjuração, um documento retratando-se de suas afirmações. Foi um momento humano, profundamente humano, que não diminui em nada sua grandeza posterior. Ela assinou o documento sem entender completamente seu conteúdo, era analfabeta, e os clérigos que leram o documento para ela podem ter substituído um texto mais suave pelo que ela efetivamente assinou. Qualquer que seja a explicação, os fatos subsequentes são claros. Ela se retratou da retratação poucos dias depois. Quando os guardas ingleses que a vigiavam violaram as condições nas quais ela havia concordado em usar roupas femininas, segundo o testemunho posterior de vários participantes do julgamento, as roupas femininas foram retiradas de sua cela durante a noite, deixando apenas as masculinas para ela se cobrir. Joana foi forçada a usar novamente as roupas masculinas. Isso foi usado como evidência de reincidência herética, o que selou seu destino. Ela foi condenada como herege reincidente e entregue ao braço secular, os ingleses, para execução. Nos últimos dias antes da execução, Joana demonstrou um nível de serenidade e de clareza espiritual que comoveu até alguns de seus guardas e carcereiros. Ela pediu para se confessar, recebeu a comunhão, orou. Quando um monge dominicano chamado Frère Zambarte de Lapierre lhe disse que seria queimada no dia seguinte, ela disse tranquilamente que tinha medo do fogo, que era uma fraqueza de sua natureza humana, mas que confiava em Deus. A humanidade dessa confissão, não o heroísmo performático, mas o medo real acompanhado de fé real, é um dos momentos mais tocantes de toda a sua história. A fogueira, a canonização e o legado eterno. Em 30 de maio de 1431, na praça do Vieux-Marchand-Rouen, Joana d'Arc foi queimada viva. Tinha aproximadamente 19 anos. A execução foi pública, realizada diante de uma multidão, com a intenção deliberada de ser um espetáculo de humilhação e de dissuasão, um aviso de que o poder inglês e seus aliados eclesiásticos eram suficientemente fortes para destruir mesmo aquela que havia sido chamada de enviada de Deus. A intenção era clara: apagar o mito, destruir o símbolo, fechar o capítulo. A história demonstrou que o tiro saiu completamente pela culatra.
As descrições da execução deixadas por testemunhas oculares são ao mesmo tempo devastadoras e profundamente reveladoras. Joana foi atada a um poste elevado sobre uma grande pilha de lenha, com uma mitra, um chapéu alto, em sua cabeça inscrito com os crimes pelos quais havia sido condenada. Antes de as chamas serem acesas, ela pediu que lhe trouxessem uma cruz. Um soldado inglês improvisou uma com 2 pedaços de madeira, que ela guardou em seu seio. Um monge foi buscar a cruz processional da igreja próxima para que ela pudesse olhar para ela enquanto morria. As vozes, ela disse, haviam-lhe dito que teria salvação. Quando as chamas se tornaram intoleráveis, testemunhas relataram que Joana gritou o nome de Jesus repetidamente. Sua cabeça caiu sobre o peito. E então, segundo todos os relatos disponíveis, veio o silêncio. Um dos carrascos responsáveis pela execução, um homem que havia assistido a muitas execuções em sua carreira, declarou depois, visivelmente perturbado, que havia visto uma pomba branca sair do fogo e voar em direção à França. O secretário do rei inglês, que estava presente, foi visto saindo da praça pálido, repetindo: "Queimamos uma santa. Queimamos uma santa." As ordens foram para que as cinzas de Joana fossem jogadas no rio Sena, para evitar que qualquer relíquia fosse preservada e venerada por simpatizantes. Mas a história não podia ser queimada tão facilmente quanto um corpo. A narrativa de Joana, a camponesa que havia ouvido a voz de Deus e mudado o curso de uma guerra, estava gravada na memória coletiva de um povo que havia testemunhado suas batalhas, sua coroação e sua morte. E essa narrativa, longe de morrer com ela, começou a crescer imediatamente após a execução. A reversão jurídica do julgamento veio 25 anos depois. Em 1456, o Papa Calixto III ordenou um novo processo, o processo de nulidade, que examinou em detalhe todos os procedimentos do julgamento de 1431. A conclusão foi inequívoca. O julgamento havia sido viciado por procedimentos ilegais, pela parcialidade do juiz, pela pressão política inglesa e pela ausência de defesa adequada para Joana. A sentença de 1431 foi anulada formalmente, e Joana foi declarada inocente. 25 anos tarde demais para salvá-la, mas suficientemente cedo para a história registrar que o poder que a havia matado havia admitido seu próprio erro. A canonização demorou muito mais. Por séculos, Joana permaneceu uma figura venerada popularmente mas não oficialmente reconhecida como santa pela Igreja Católica. Seu caso era complexo. Ela havia sido condenada por um tribunal eclesiástico, e embora esse tribunal tivesse sido declarado viciado, o processo de canonização era demorado e politicamente sensível. Beatificada em 1909 pelo Papa Pio X, ela foi finalmente canonizada em 16 de maio de 1920 pelo Papa Bento XV, uma das raras canonizações do século XX que atraiu a atenção universal, não apenas católica. A canonização de Joana é particularmente interessante do ponto de vista teológico porque a Igreja não canonizou Joana como mártir, o caminho mais óbvio, dado que ela morreu às mãos de um tribunal eclesiástico corrupto. Ela foi canonizada como virgem e confessora, com base no testemunho de vida virtuosa e na heroicidade de suas virtudes. A ironia histórica é que a instituição que a havia executado finalmente a reconhecia como santa, um reconhecimento implícito de que o julgamento de 1431 havia sido não apenas processualmente viciado mas moralmente errado. O legado de Joana d'Arc extrapolou muito cedo os limites da história religiosa ou militar e penetrou no imaginário cultural, político e artístico de toda a civilização ocidental. Ela foi apropriada por correntes políticas diametralmente opostas ao longo dos séculos. Os monarquistas a viram como defensora da realeza sagrada, os republicanos como símbolo do povo simples contra as elites, os nacionalistas como encarnação do espírito francês, os feministas como precursora da mulher que quebra as barreiras impostas por uma sociedade patriarcal. A riqueza e a ambiguidade de seu legado é em si um testemunho de sua grandeza. Figuras medíocres não sustentam tamanha variedade de interpretações. Na arte, na literatura e no teatro, Joana d'Arc inspirou obras de primeira grandeza. William Shakespeare escreveu sobre ela em Henrique VI, embora de forma desfavorável, o viés da perspectiva inglesa. Voltaire a satirizou cruelmente em La Pucelle d'Orance. Friedrich Schiller a imortalizou em sua peça da Jungfrau von Orleans. Mark Twain, surpreendentemente, escreveu uma biografia romanceada de Joana que ele considerava sua obra mais importante.
No século XX, Bernard Shaw escreveu St. John, uma das peças teatrais mais admiradas de todo o século. O cinema voltou repetidamente à sua história, com interpretações memoráveis de Maria Falconetti, Ingrid Bergman e Mila Jovovich. Mas talvez o legado mais profundo de Joana d'Arc não esteja nas obras de arte que ela inspirou, nem nas batalhas que venceu, nem mesmo na coroação que tornou possível. O legado mais profundo é a questão que ela coloca a cada nova geração que encontra sua história. O que você faria se soubesse, com certeza absoluta, que Deus havia lhe dado uma missão impossível? Diante do medo, da prisão, da tortura, do fogo, você permaneceria fiel ao que havia recebido? Joana disse sim. E esse sim, pronunciado com o custo de uma vida de 19 anos, continua ecoando através dos séculos como um desafio e uma inspiração para todos os que acreditam que há algo além do visível, que há uma voz que fala acima do barulho do mundo, e que algumas batalhas são importantes demais para ser abandonadas por medo das consequências. Ela morreu jovem demais, injustamente demais, cruelmente demais. Mas ela não morreu em vão, e a fogueira que pretendia apagar sua memória acendeu, em vez disso, uma chama que o tempo ainda não conseguiu extinguir. Uma chama que o tempo não apaga. Joana d'Arc viveu apenas 19 anos. Uma vida que, medida pelo calendário, mal começa, mas que, medida pelo impacto, pela coragem e pela profundidade espiritual, equivale à de muitos que viveram décadas mais longa. Ela comprovou que o tamanho de uma vida não se mede em anos, mas na qualidade do sim que ela diz às suas convicções mais profundas. O que a história de Joana nos ensina, acima de tudo, é que o poder nunca é a última palavra. O poder inglês e borgonhês era imenso, organizado, brutal e estava do lado dos recursos materiais. A fé de uma jovem camponesa era imaterial, inesperada, socialmente invisível. E, no entanto, foi a fé que mudou a história. O poder que a queimou foi esquecido como uma vergonha histórica. A jovem que ele queimou foi canonizada como santa e permanece, 6 séculos depois, como um dos seres humanos mais estudados, mais amados e mais inspiradores que o Ocidente já produziu. Para os cristãos, Joana é um testemunho de que Deus ainda fala, e que escolhe, com frequência desconcertante, os instrumentos mais improváveis para seus propósitos mais importantes. Para os não cristãos, ela é a prova de que a convicção interior, quando genuína e incorruptível, tem um poder que nenhuma força externa consegue realmente destruir. Para todos, ela é um espelho, um convite a perguntar, diante de nossas próprias circunstâncias, que batalha estou sendo chamado a lutar? E tenho coragem de lutar por ela até o fim? A fogueira de Juan pretendia ser o fim da história de Joana. Tornou-se, em vez disso, o começo de sua eternidade.